E aí, galerinha, tudo certo? Espero que seja tudo bem com vocês. A gente vai dar início, nessa semana, a mais um Revisei. O foco do Revisei dessa semana são as alterações genéticas. Então vai ser muito importante tudo que vocês aprenderam na aula anterior, de divisão celular, de meiose, de mitose, para entender um pouquinho, desse processo aqui, de alguns erros que podem ocorrer durante o processo de divisão celular, seja falhas que ocorrem durante a mitose, ou mais importante, as falhas que ocorrem durante a meiose, porque se ocorre algum tipo de alteração durante a meiose, que vai ser ali durante a formação dos nossos gametas, essa alteração ela vai passar para a prole, vai passar ali para os descendentes. E aí a gente divide as alterações genéticas em dois grupos. A alteração que é genética, que é pontual, e as alterações cromossômicas. Então a gente começa, falando um pouquinho das alterações que são pontuais, ou mais conhecidas como mutações. Mutação é um evento aleatório, é um fator evolutivo extremamente importante, porque novas características só surgem por conta das mutações, novos alelos que vocês vão aprender. Vocês vão aprender lá em genética o alelo dominante, o alelo recessivo, e o surgimento de novos alelos só se dá através de mutações. Mas quando a gente fala de mutação, a gente sempre lembra em algo que é prejudicial, e até porque a maioria das mutações que ocorrem, elas são prejudiciais. Uma pequena parcela de mutações que ocorrem com os seres vivos são benéficas, e essas que são benéficas trazem características para uma melhor sobrevivência dos seres vivos. Por isso que mutação é um fator muito importante para a evolução. Aí aqui eu trago para vocês, aqui do ladinho, três tipos de mutações. Então tem ali, normal, que seria a sequência, do material genético normal de um indivíduo. E aí eu destaquei ali para vocês duas bases nitrogenadas, as complementares, que é a timina e a adenina. E aí percebam que pode ocorrer até três tipos de alterações. Vamos começar aqui pela deleção. Então percebam que foi deletada a base nitrogenada. Tanto a timina quanto a adenina elas foram deletadas por algum motivo. Fatores esses que vão deletar bases nitrogenadas, como a radiação, por exemplo. Por isso que todo mundo fala que a gente não pode se expor tanto à radiação solar, porque pode causar esse tipo de alteração. E aí, quando eu tiro essas bases nitrogenadas ali, toda a sequência desse DNA ela é alterada, porque pula uma para frente. Mas também pode ocorrer uma substituição. Então tem lá a timina sendo substituída pela guanina. Então se substituir a timina pela guanina, logo a base complementar ela também vai ser substituída. Então a adenina, lá do DNA normal, também é substituído pela citosina. Ou pode ocorrer uma inserção, entrar uma nova base nitrogenada. Então tinha ali a sequência CATT e foi incluído uma adenina ali no meio. E aí a sequência, então, ela ficou CAT-AT. Entrou um A ali no meio, das duas timinas. Então entra logo uma complementar lá embaixo também, uma outra timina. O que isso pode trazer para a gente? Por que é importante a gente estudar uma deleção, uma substituição ou mesmo uma inserção de uma nova base nitrogenada? Porque isso pode desencadear três tipos de mutações diferentes. Então, prestem atenção aqui, do ladinho nessa imagem. Então tem lá um DNA, um RNA mensageiro e uma proteína normal, porque a gente sabe, a gente viu lá na aula de tradução, que toda a informação que está no DNA, ela vai ser transcrita para uma molécula de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele leva essa informação lá para o ribossomo no citoplasma para fazer a produção da proteína. Então, toda a sequência de base nitrogenada do DNA vai me dizer qual é a sequência da proteína. Então, qualquer alteração dessas que a gente falou, que ocorra no nosso DNA, vai levar ou não na alteração de uma proteína. E a gente tem três casos. O primeiro caso é o seguinte, então a gente tem ali no DNA uma mutação do tipo substituição. Então tinha lá a sequência TTA e as complementares AAT. E a gente percebe ali que pode ocorrer uma substituição. Mas essa substituição não necessariamente vai levar à troca do aminoácido que está na composição da proteína. Nesse caso aqui ocorreu. Então percebam ali
né, que o RNA mensageiro tinha a sequência UCA, e com essa substituição ele passa a ter a sequência UUA. O códon ali, UCA, ele codificava o aminoácido serina, por exemplo. E com essa troca que teve, a troca, né, de uma citosina por uma uracila, traz a troca do aminoácido, troca ele de serina para uma leucina. Então a gente vai chamar essa mutação de sentido trocado, porque houve a troca do aminoácido. Pode ocorrer também, por conta de uma substituição, o códon ali que codificava um aminoácido, ele ser trocado por um códon de parada. Como que ocorre ali? Eu tinha lá a sequência UCA para serina, e aí teve uma outra substituição, trocou o C ali do meio por uma outra adenina, ficando então ali o códon UAA. Só que o códon UAA é um códon de parada, então a proteína ela vai ser interrompida a produção da proteína por essa substituição. E aí a gente vai chamar essa mutação de mutação sem sentido, ou sentido de parada, porque a proteína ela para naquele momento que chega no códon de parada, no caso aqui, o códon finalizador UAA. Mas pode ocorrer um terceiro tipo de mutação, que é a mutação silenciosa. E ela é silenciosa porque por mais que eu troque, por mais que eu faça a substituição, o aminoácido lá no final não troca. Por exemplo, ali, ó, a sequência normal é o CA e foi trocada para o CG. E mesmo trocando, o aminoácido codificado vai ser a serina. E por que isso ocorre mesmo? Lá atrás, na aula de código genético, vocês aprenderam que o código genético ele é universal e degenerado. O mesmo aminoácido pode ser codificado por mais de um códon. E aqui eu mostro para vocês. Pode acontecer ali de trocar a base nitrogenada, pode trocar o códon e ainda assim ele codificar o mesmo aminoácido. E aí a gente chama de mutação silenciosa, porque ele não muda nada na sequência ali de aminoácidos da proteína. E aí a gente chega aqui nas mutações ou nas alterações cromossômicas. E essas alterações cromossômicas, elas ocorrem também durante a divisão celular, seja durante a meiose, seja durante a mitose. Lembrando que importante é quando ocorre durante a meiose, porque essa anomalia ela passa para a prole, passa lá para os descendentes. Então pode ocorrer alguns erros de separação dos cromossomos, pode ocorrer erros de separação das cromátides irmãs, e aí esses erros de separação pode levar a alterações cromossômicas. E aí a gente divide as alterações cromossômicas em dois grupos. As numéricas, porque daí, como o próprio nome já diz, vai mudar o número de cromossomos naquela espécie, naquele indivíduo que recebe essa falha, ou as alterações que são estruturais, que daí não mexe no número de cromossomo, mas mexe na estrutura do cromossomo. E quando a gente pega as alterações cromossômicas numéricas, a gente divide em dois grupos, as euploidias e as aneuploidias. Começando aqui pela euploidia. A gente sabe que na configuração genética dos seres vivos, eles podem ter um cromossomo de cada tipo, 2 cromossomos de cada tipo, como é o nosso caso, um que vem do pai, um que vem da mãe, ou 3 ou 4 cromossomos de cada tipo. E aí isso me indica o conjunto cromossômico daquele ser vivo, que a gente vai chamar de ploidia. Se o indivíduo tem um cromossomo só de cada tipo, a gente chama ele de haploide. Se tem 2, diploide, 3, triploide e assim por diante. Somos indivíduos diploides, temos 2 cromossomos para cada tipo. Mas isso pode ser alterado. Quando ocorre uma alteração em todo o conjunto cromossômico, em toda a haploidia, a gente chama de euploidia. A euploidia ela pode ser eu posso ser um indivíduo diploide e eu perder um cromossomo de cada tipo, e aí a gente chama isso de haploidia. Ou um indivíduo que é haploide, só tem um de cada tipo, ele pode ganhar um de cada tipo, virando um indivíduo diploide. Ou um indivíduo haploide diploide pode se transformar, né? Pode receber aí um conjunto ou 2 a mais de cromossomos, se transformando no indivíduo triploide. Então, quando mexe em todo o conjunto cromossômico,
a gente chama de euploidia. Mas podem ocorrer alterações em um só cromossomo de todos os que existem dentro daquele indivíduo. E quando só um cromossomo de todo o conjunto é modificado, ou ganha um a mais, ou perde um, aí a gente chama de aneuploidias. E aqui eu quero um foco maior com vocês, porque em vestibulares, no Enem, são as aneuploidias que aparecem mais. E as aneuploidias, elas podem ser do tipo nulissomia, e como o próprio nome já traz, um cromossomo fica nulo, então eu perco o par. Por exemplo, a gente tem 23 pares de cromossomos. Se eu perco um par inteiro, ou seja, é me tirado 2 cromossomos, que fica ali 2N menos 2, um indivíduo diploide que perde 2 cromossomos, a gente chama isso de nulissomia, porque eu não tenho mais nenhum cromossomo daquele tipo. Por exemplo, eu tenho 23 pares de cromossomos, eu perdi o par 5, então eu fiquei sem os 2 cromossomos do par 5. Então eu chamo isso de nulissomia. Mas casos bem comuns, como a monossomia, quando eu perco apenas um cromossomo do par de homólogo, me leva também a alterações cromossômicas do tipo aneuploidia. Então eu tenho lá o cromossomo 5, mas eu tenho o que veio do pai e o que veio da mãe, e eu perdi só um. Então eu sou um indivíduo 2N menos 1. Ocorreu ali uma monossomia, porque eu fiquei só com um daquele tipo. Pode ocorrer também de eu ganhar 1, ganhar 2, ganhar 3. Se eu ganho um a mais e eu sou um indivíduo diploide, eu ganho mais um, eu tenho ali um caso de triploidia, tá? Porque eu ganhei só um desse par de cromossomos homólogos e não de todo o conjunto. Essa é a diferença de triploidia para trissomia. Triploidia é quando eu ganho um a mais de todos os cromossomos que eu tenho. Trissomia, quando um dos cromossomos dos que eu tenho acaba vindo mais um. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, aqui eu dividi na tabelinha para vocês as aneuploidias somáticas, que ocorrem em cromossomos que não são sexuais, e tem as aneuploidias sexuais, que daí vai ocorrer uma alteração com o cromossomo X ou com o cromossomo Y responsável pelas características sexuais. Dentro das somáticas, eu tenho ali 3 casos. A síndrome de Down, que é bem cobrada em questões, em vestibular, que é quando o indivíduo, por ter 46 cromossomos, ele ganha um a mais do cromossomo 21, ficando com 3, então é uma trissomia do 21. Então esse indivíduo ele passa a ter não mais 46, mais 47 cromossomos. Como é que eu indico isso? Olha ali para a tabelinha do lado. Eu coloquei ali, síndrome de Down, 47, porque é o número que ele tem agora. Pode ser tanto para o sexo feminino quanto para o masculino, então continua XX ou XY, mas eu tenho que indicar qual cromossomo ganhou um a mais. Se eu coloquei que agora é 47, eu preciso indicar qual veio a mais. Então eu botei ali mais 21, porque é o cromossomo 21 que vai ter um a mais. Ou no caso ali da síndrome de Patau, também aumenta um, de 46 para 47. XX, XY para mulher, para homem, e qual é o cromossomo que é alterado ali? O 13. Então eu tenho que indicar que o cromossomo que vem a mais é o 13. Ou a síndrome de Edwards. Síndrome de Edwards também vem um a mais, então 47 não 46, tanto para mulher quanto para homem, e o cromossomo que vem a mais é o cromossomo 18. E aí a gente tem aqui também as aneuploidias que são sexuais, então vai ter uma alteração no número dos cromossomos sexuais. Tem a síndrome de Turner, que ocorre nas mulheres quando elas perdem um dos cromossomos X da configuração dela, passando de 46 para 45, porque agora é que foi perdido. Então é um caso de monossomia, porque só fica um cromossomo X. É bem comum nas mulheres, leva alteração na estatura, no comportamento, na questão cognitiva também. Tem um caso aqui da síndrome de Klinefelter, que ocorre nos homens, que eles ganham um X a mais. Então eles ficam com 47 cromossomos e 3 cromossomos X, que é o que está indicado ali. Também traz alterações anatômicas, como ginecomastia, menos pelos, como barba, características secundárias masculinas, a parte do ombro um pouquinho mais estreita, o quadril um pouquinho mais largo, características um pouco mais femininas, por ter um X a mais.
Tem a síndrome do duplo Y, que é conhecida como a síndrome do supermacho, mas de supermacho não vai ter nada, né? E vem o Y a mais, então passa de 46 para 47, ficando X, Y, Y agora. Normalmente os indivíduos, os meninos que apresentam essa alteração, eles têm altura maior do que a média da família deles, apresentam um déficit cognitivo, né, no aprendizado, um atraso também no aprendizado. E ali, nas mulheres, a síndrome do triplo X, quando elas ganham um X a mais, que é o contrário da síndrome de Turner que perdia. Então as mulheres ficam com 47 cromossomos porque elas passam a ter um X a mais ali. E por fim, as alterações cromossômicas que são estruturais. Então aqui não vai mexer no número dos cromossomos, vai continuar o mesmo número, mas vai ter alguma modificação estrutural desse cromossomo. Por exemplo, ali uma deleção, quando um dos braços do cromossomo perde um pedaço. Então foi deletado. E aí essa perda do pedaço é muito importante porque tem genes lá. Então se perde um pedaço do braço, os genes encontrados lá também são perdidos. Mas pode ocorrer uma adição, que é o inverso. Nenhum dos braços do cromossomo pode ganhar um pedaço a mais, deixando ele maior. Pode ocorrer uma duplicação. Aí a duplicação é uma parte do braço do cromossomo que acaba sendo duplicada, então ele não ganhou um pedaço, ele duplicou, é diferente da adição. A adição ele ganhou um pedaço que veio de um outro lugar. A duplicação, ele mesmo, durante a duplicação do DNA ou a compactação, ele acaba duplicando ali uma determinada região. Pode ocorrer uma inversão, porque existe uma sequência de genes no cromossomo, e essa sequência de genes ela pode ser invertida, ou aqui uma translocação. E aí eu quero um foco grande aqui na translocação, porque muita gente confunde com o crossing over. O crossing over que a gente viu lá na meiose é quando dois cromossomos homólogos trocam de pedacinho com o outro. Isso é importante para a variabilidade genética. Já a translocação, ela também é uma troca de pedaços de cromossomos, só que aqui é uma troca de pedaços de cromossomos não homólogos. Por exemplo, eu tenho o cromossomo 2 e o cromossomo 15. Um pedaço do cromossomo 2 pode parar lá no 15 e vice-versa. Enquanto crossing over, os dois cromossomos 2 trocam de pedaços entre eles. Espero que tenha ficado bem entendido essa revisãozinha aí de mutações, de alterações cromossômicas para vocês. E a gente se vê aí na aula da semana que vem.